Vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de São João. Hoje vamos para o capítulo 11. Amém? João, capítulo 11. Este capítulo 11, ele encerra um dos milagres maiores do Novo Testamento. Amém? A ressurreição de Lázaro. Amém? Todos nós certamente já ouvimos sobre este grande milagre. E podemos dizer, irmãos, que se todos os outros milagres e sinais fossem retirados da Bíblia e este permanecesse, irmãos, seria o suficiente para que pudéssemos crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Senhor que dá a vida, aquele que é verdadeiramente a ressurreição e a vida. Amém? Nesta tarde eu queria meditar exatamente sobre esta grande declaração de Jesus. Mas vamos ler. Muitos milagres e muitas maravilhas nós encontramos no livro de João. Amém? O Evangelho de João. Ele depois acaba por dizer, se todos os milagres fossem escritos, registados, não haveria livros do mundo suficientes para conter todos os registros, todos os milagres que Jesus operou. E eu posso dizer e afirmar, baseada em Hebreus, aquela grande afirmação no 13, do capítulo 13, dizer que Jesus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Este milagre, vamos lê-lo então. Então, João, capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, esta grande declaração que eu hoje queria analisar com cada um de nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Nosso Deus e Pai, estamos diante da tua bendita palavra, Senhor. E queremos nesta tarde, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um de nós. Queremos que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, Senhor. Queremos ser sensíveis, Senhor, à Tua voz. Queremos, Senhor, que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Nós declaramos que somos a boa terra e que a Tua palavra, Senhor, é a semente que irá produzir fruto, irá produzir vida em nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, todos os dias nascem pessoas, amém? E agora nasceram alguns bebês, não é? Temos um bebezinho que se chamava vários nomes. Um Tomás, um Tiago, né? Um Cauã, né? Nascimentos, Caio, né? Cauã é outro, outro amigo, amém? Todos os dias nascem crianças, amém? Todos os dias nascem pessoas, mas também todos os dias morrem pessoas, né? A morte e a vida e a morte é um assunto que perturba principalmente não a vida, não os nascimentos, mas a morte. Ainda hoje perturba muitas pessoas. E é sobre este assunto da morte, mas com perspectiva de vida, que eu queria nesta tarde pudéssemos meditar nesta grande declaração de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Nós olhando para este texto, irmãos, vemos que esta mulher, esta irmã, esta Marta, irmã de Maria e de Lázaro, ela estava aflita no seu coração. Amém? Porque o seu irmão tinha morrido. Ela simplesmente diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Bem, irmãos, é verdade que Jesus, ele tem a vida. Amém? Ele tem a cura.
ele tem a saúde, mas temos que perceber o seguinte: nós, na verdade, estamos num processo. Nascemos, vivemos, né, e morremos. Né? E a morte, né, o fim da vida, né, é um assunto que para muitos deve ser evitado. Né? Aliás, no tempo de Paulo e no tempo de Jesus, havia um dito, né, e ainda hoje ele permanece: comamos, morramos, para fugir, fintar a morte. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos, né? Amanhã não sabemos como é que vai ser. No fundo, as pessoas, vamos gozar a vida, porque depois não sabemos como é que vai ser. Mas este assunto, irmãos, é um assunto que, na verdade, precisa ser enfrentado de frente. Amém? É algo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos deparar, porque a morte, mais cedo ou mais tarde, vai entrar na nossa família, vai entrar em pessoas que estão à nossa volta e nós vamos ser afetados, iremos ficar perturbados com isso. Mas eu louvo a Deus, irmãos, amém? Porque nós temos uma esperança diferente, amém? Lembro alguns anos atrás, quando nós estávamos a servir a Deus no Baixo Alentejo, ali na vila de Castro Verde, Ourique, tínhamos a missão em Almodóvar, em Mértola, tínhamos crentes em Almodóvar, e Aljustrel. Chegou-nos um casal, um inglês e uma portuguesa, há muitos anos a viver na Inglaterra, e crentes, também servos do Senhor. E a determinada altura, a nossa irmã, porque se converteu ao Senhor, aliás, aqui na Neves Ferreira, mas foi criada na Inglaterra, no sentido, ela aceitou Jesus, estava de férias em Portugal, foi ao culto à Neves Ferreira, mas depois todo o processo espiritual foi na Inglaterra, amém? E ela chega ao pé de mim: pastor, eu não quero um funeral destes. Né? Não quero um funeral destes. Eu não quero esta tristeza. Né? Eu quero alegria no meu funeral. Ok, sim. Porque nem todos os povos encaram, na verdade, o assunto da morte com esta morbidade que muitas vezes nós latinos, nós povos criados debaixo de uma influência até bastante perturbadora de uma religião que inventou um lugar que não existe chamado purgatório, amém? Um lugar que não existe na eternidade chamado purgatório, na verdade, que inventou, na verdade, de alguma forma, uma forma de mercantilismo das almas através de pagamento de serviços religiosos para tirar as almas de um sítio que não existe para ir para o outro, quando a Bíblia é muito clara: o homem está destinado a morrer uma vez vindo depois do juízo. Por isso as nossas decisões têm que ser feitas aqui. Então nós, povos latinos, temos dificuldade muitas vezes de encarar a morte por causa dessa tradição cultural e religiosa imposta sobre os povos do sul, do Mediterrâneo, principalmente, por causa da tradição católica. Quanto outros povos têm uma esperança diferente, uma esperança de vida eterna, irmãos, conseguem encarar a morte não como, na verdade, o fim, mas uma passagem para algo melhor. Quem tem o Evangelho sabe que a morte simplesmente é a separação do corpo, da alma, do espírito. Na verdade, o corpo volta ao pó, porque foi criado do pó da terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E isto veio acontecer exatamente com este amigo de Jesus, né? Este homem chamado Lázaro. Diz o versículo 17: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Aquele homem, aliás, Maria, Marta, Marta diz que o seu irmão, diz o verso 39, que já cheirava mal, o corpo já estava em decomposição. Irmãos, este milagre verdadeiramente, amém, é um milagre extraordinário, porque Jesus ressuscita não um homem, na verdade, morto uma hora antes, mas ele ressuscita alguém que já estava em decomposição. Mas, mais à frente, sabe uma coisa que aconteceu com este Lázaro? Ele voltou a morrer. Por isso, o assunto da morte tem que ser aqui falado. Amém? Jesus pode dar vida e tem ressuscitado pessoas, mas essas pessoas que ele ressuscitou voltaram a morrer.
É aquilo que acontece depois que nós precisamos estar preparados. Aliás, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que fala muito sobre a eternidade, a ressurreição, a vida eterna. Se nós esperamos em Cristo só para esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Amém? Então, um dia, diz o versículo 1, que Lázaro adoeceu, Lázaro ficou doente e acabou por morrer. Amém? Com a morte, o que é que aconteceu? Nós somos humanos, né? Alguém dito assim um bocadinho popularesco, quem não se sente não é filho. Pronto, o sentimento, nós somos pessoas de sentimentos. Claro, aquelas irmãs ficaram tristes, aquelas irmãs ficaram amarguradas, é verdade, a dor, a tristeza por causa da separação do seu irmão inundou aquele lar outrora feliz, né? E quando a morte ela entra nas nossas casas, nos nossos lares, traz consigo a separação, traz o desânimo, traz algum sentimento de derrota. Muitas vezes somos derrotados por uma doença, os nossos familiares, os nossos amigos são derrotados por uma doença. Na verdade, há uma luta, na verdade, ainda que o Senhor possa ter sempre a última palavra a dizer, né? E quando alguém morre, ficamos desolados. Daí que no versículo 19 diz que vieram muitas pessoas para consolar aquelas duas irmãs, né? E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão, porque ela, irmãos, precisava daquele consolo. Elas, Marta e Maria, as duas irmãs, ficaram sós, precisavam daquele consolo, e o povo foi solidário, o povo veio, o povo abraçou-as, o povo chorou com elas, foi solidário com elas, amém? Mais uma vez eu quero frisar isto, irmãos. A morte é um acontecimento transversal. Ricos, pobres, né? Sábios, pessoas mais humildes, irmãos, todos nós vamos ser confrontados com a morte, até os mais novos. Aliás, vimos Jesus num outro episódio também, não sabemos a idade de Lázaro, em que diz que um jovem tinha morrido e vinha ali um cortejo, um funeral na rua com uma mãe também desolada, né? Então a morte pode chegar na flor da idade. Infelizmente, esta semana recebemos a notícia, alguém das Caldas da Rainha que estava morando em Portimão foi fazer um exame e o exame correu mal, perfuraram o intestino e acabou por morrer. E pode acontecer, a qualquer momento pode haver um erro. Não quer que me ter medo de ninguém, façam os seus exames, confiem em Deus, amém? Mas até o crente pode morrer. Mas temos uma coisa, irmãos, cada um de nós deve se preparar para a eternidade, amém? É verdade, irmãos, temos que perceber, e a Bíblia identifica a morte como nossa inimiga. Deus criou-nos para a vida e não para a morte. A morte é consequência do pecado, né? Diz lá em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser derrotado ou aniquilado vai ser a morte, né? Mas um dia vai acabar a morte. Amém? Um dia a morte também terá o seu fim. Amém? Porque Jesus, na verdade, ele veio para vencer. Amém? E ele venceu. Podemos dizer assim. Amém? A morte já está derrotada, mas ainda não foi completamente aniquilada. Mas o tempo certo. Amém? A sua sentença já está declarada. Agora cabe a cada um de nós nos preparar para a eternidade. Amém? Quer queiramos, quer não, quer este assunto incomode, quer este assunto seja leve para alguns que aqui estão, eu hoje não quero trazer peso sobre vocês, mas quero alertar as vossas consciências para esta realidade. Amém? Alguém fez um cálculo matemático, um pequeno cronograma, comparando a vida média de uma pessoa às 24 horas do dia, não é? Ainda antes de começarmos o culto, estamos aqui em algumas situações. Já tenho esta idade, assim, assado, esta dor, esta dificuldade. É verdade, faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Mas aquela pessoa que calculou como que o nascer do sol às 7 da manhã, então o nascer do sol às 7 da manhã seria o nascimento. Sendo 10h25, eram os 15 anos. Ao meio-dia e 42, seria os 25 anos.
às 3 horas da tarde seriam os 35 anos. Às 5h16 seriam os 45 anos. Às 19h34, né, às 7h34, né, às 7h34 seriam os 55 anos. Estou por lá. Né? Às 9h55, né, seriam os 65 anos. E às 11 horas da noite seriam os 70 anos. Né? Observem que o tempo sempre está mais avançado do que nós pensamos. Então, pensemos na vida. A morte, por vezes, torna-se um acontecimento inesperado. Estas duas irmãs, quando viram o seu irmão adoecer, nunca na sua mente pensaram que esta doença era para a morte. Quando nós adoecemos, nunca pensamos que é para a morte. Sempre pensamos que vamos dar a volta por cima. E devemos pensar assim. Mas sabe, por vezes, ela vem sem avisar. Por vezes somos apanhados desprevenidos. E uma coisa eu queria deixar aqui claro nesta tarde. Não há necessidade de estarmos despreparados para esse dia. Amém? Houve um homem que a Bíblia, aliás, Jesus contou uma história em Lucas 12, versos 6 a 20, que ele identificou como o rico insensato. Este homem pensou que vamos avançar nos negócios, fazer acontecer, para o ano as coisas vão, e daqui, né, depois da próxima colheita, então sim, vou descansar, vou pensar em Deus, vou pôr a minha vida em ordem, vou dar mais tempo para a família. E Deus diz-lhe assim: olha, amigo, para o ano é tarde demais. Hoje pedirão a tua alma, e aquilo que tens, para quem será? Então este homem estava desprevenido, este homem estava descuidado, este homem estava despreparado. Não deixe que isso aconteça contigo. Podemos fazer uma tentativa ou adiar o pagamento de uma multa, claro que depois terá consequências, terá juros. Podemos adiar o pagamento do imposto, também terá juros. Podemos adiar a mudança do óleo do carro, terá suas consequências. Mas quando a morte chegar, não podemos adiar a morte. Ela vem no momento em que não esperamos, e aí será tarde demais. Partir para a eternidade separados de Deus é o pior que pode acontecer, porque não há retrocesso. O homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois o julgamento, vindo depois o juízo. Em vida, o Senhor diz: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Mas há esperança para nós, porque Jesus fez esta grande declaração no verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que venha a morrer fisicamente, amém, viverá. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Portanto, quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe a vida eterna. João 15, 1 João 5,12, 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho, quem é o Filho? É Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Amém? Tem Jesus, tens a vida. Se já tens Jesus como teu Senhor e Salvador, eu garanto pela palavra de Deus, tu tens a vida eterna. Amém? Mas quem não tem o Filho, não tem
a vida. Por isso é importante receber Jesus. Por isso é importante receber o Filho. Amém? Cabe a cada um de nós tomar esta importante decisão de receber Jesus e fazer de Jesus seu Senhor e seu Salvador. Amém. O problema da morte, como todos sabem, porque a maioria, ou grande parte, alguns, chamamos alguns, tal qual Catarina e a Beatriz nasceram nos bancos da igreja, não é? Então já ouviram a história do Jardim do Éden, não só, né? Não só da Arca de Noé, mas voltando um bocadinho atrás, fala lá, né? Fala lá o que é que aconteceu, né? Porque é que a morte passou a todos os homens, né? Sabemos que Adão e Eva foram seduzidos pelo diabo, seduzidos pela serpente a comer do fruto proibido. A desobediência trouxe as suas consequências. Romanos 5,12 diz assim: porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Então, esta é a consequência. O Senhor disse a Adão, diz lá em Gênesis 3,19, que tu foste feito do pó, ao pó te tornarás. Né? Porque aquilo que Deus projetou para a vida, para eles e para nós, é a vida, é a eternidade, a vida eterna. Né? Mas voltando a Romanos 5,21, né? Diz assim: para que assim como o pecado veio reinar, por causa do pecado veio reinar a morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, através do quê? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Assim como a morte entrou por um homem que foi tentado e caiu. Amém? A vida entrou por um homem que em tudo foi tentado, mas não pecou. Jesus em tudo ele foi tentado, mas resistiu. Ele foi morto, ele pagou pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E isso é garantia para mim e para ti da vida eterna, porque ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno, ele venceu a tumba. Aleluia! Está vivo para todo sempre e vela e pela sua palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele pagou pelos teus e pelos meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Ele está vivo. Por isso, irmãos, porque Ele ressuscitou e venceu, com isto na nossa mente, nós, filhos de Deus, podemos enfrentar, amém, a morte, não como alguma coisa que simplesmente alguma coisa que nos vai destruir ou nos deixar, na verdade, para longe. Né? Infelizmente, não sei se já repararam os funerais das pessoas que não têm esperança. Né? As pessoas vão lá e adeus, nunca mais te vou ver, adeus, adeus. É um desespero, irmãos, mas quem tem Jesus tem a vida. Celebramos não a morte, mas a vida da pessoa, lembramos o seu testemunho, lembramos do seu legado, amém? Celebramos a vida e dizemos até logo, porque a seguir vou eu para me encontrar contigo, amém? É completamente diferente. Aquele que não tem esperança em Deus diz adeus, até nunca mais. Mas aquele que tem esperança em Deus vai no funeral e diz até logo, tu foste à frente, a seguir vou eu. Pode demorar 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, mas esta é a verdade. Nós iremos, amém? Iremos estar com Cristo para todo sempre. Eis que vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, aleluia, Ele virá para nós. Então, por isso, não se perturbe o vosso coração. Crede também em Deus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.
O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Segundo aos Coríntios 5:1 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? E no versículo 8 diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém? Irmãos, e cada vez mais, ninguém vai se lançar para a morte, né? O suicídio não é plano de Deus, não. Amém? Só Deus pode nos tirar a vida. Amém? Só com a sua autorização. Amém? Só é que nos podem tirar a vida. Mas, irmãos, nós olhando a cada dia, vendo, na verdade, a imoralidade, vendo aquilo que acontece à nossa volta, irmãos, cada vez mais desejamos partir para estar com Ele. Como este mundo está corrupto, como este mundo vai de mal a pior, como este mundo tem perdido os valores. Amém. Aleluia. Irmãos, estás tu seguro da tua eternidade? Jesus fez uma pergunta a Marta. 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E todo aquele que vive e crê em mim, nós estamos vivos, é preciso estar vivo para acreditar. Amém? Não são os mortos, quem já foi já está resolvido. Amém? Ou para bem ou para mal. Mas é em vida. O batismo, vamos fazê-lo como? Quem crer e for batizado será salvo. Em vida, em plena consciência. Alguns de nós portugueses e talvez alguns de vós de outras nacionalidades que foram criados na tradição, os vossos pais, para cumprir a tradição, mês ou dois ou menos, levaram-nos ao padre, ao sacerdote, ao cura, né? E ele ali pôs-lhes umas piguinhas de água sobre a vossa cabeça e de alguma forma batizaram-nos. Os vossos pais vos batizaram, mas vocês não creram. O que é que vocês queriam na altura? Queriam, quando tinham fome, choravam, né? Choravam para comer. Quando tinham a fralda molhada, choravam. Quando iam à barriga, choravam, né? Nós não podíamos... Simplesmente cumpriram uma tradição sobre a nossa vida. Mas quando nós compreendemos o Evangelho, é outra coisa. Fazer de Jesus nosso Senhor e nosso Salvador. Não uma tradição familiar, né? Alguém disse o facto de alguém trabalhar numa oficina de carros, né? Ou num stand de carros como vendedor, não torna a pessoa um carro, né? É verdade, né? O facto de trabalharmos com carros não faz de nós um carro, né? E o facto de nós nascermos numa cultura chamada cristã não faz de nós cristãos, ainda que, infelizmente, né, a tradição diz-nos que sim, mas a Bíblia diz-nos que não, porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Quem crer e for batizado será salvo. Aquilo que vai acontecer no próximo domingo, pessoas que creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e avançaram para um compromisso com o Senhor de fidelidade consciente. Amém? Então irão ser batizados, dando cumprimento à palavra do Senhor. A pergunta é: e todo aquele que crê e que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Marta, tu crês em mim para ter a vida eterna? Ela começou a vacilar. Irmãos, mas esta resposta é a resposta que cada um de nós tem que dar. Cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Cremos em Jesus Cristo como aquele que tem para nós a vida eterna? Quem tem o Filho tem a vida. Ainda que morra, viverá. Marta teve dificuldade. Marta atrapalhou-se toda a responder esta pergunta.
nesta tarde, eu queria perguntar: fazer exatamente esta mesma pergunta. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Crês tu isto? Já crês em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Já ouvimos aqui testemunhos nesta tarde que alguns estiveram na igreja e ainda não tinham percebido da importância de entregar a sua vida a Jesus. Mas no dia em que perceberam que tinham que fazer uma decisão para Jesus, a sua vida mudou completamente. Ficaram seguros do seu presente e do seu futuro. Porque a partir do dia que nós tomamos a nossa decisão para Jesus, o nosso presente, no presente, amém? E o nosso futuro fica seguro nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesta tarde, temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer ter esta segurança? Faça um sinal com o seu braço. Nós queremos orar para que o Senhor possa vir, através do Espírito Santo, trazer essa confirmação no seu coração. Aleluia. Se todos já o fizeram, o meu desafio, o desafio do Senhor para cada um de nós, e aquilo que traz bênção à nossa vida, é sermos fiéis a Ele todos os dias da nossa vida. Ele promete estar connosco, Ele promete não nos desamparar, Ele promete que vai nos guardar, Ele promete que nos vai guiar, e Ele é fiel às suas promessas. Concluo dando uma volta ao texto. Quando chegaram ao lugar onde Lázaro estava, vamos ler o versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te dito? Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhes: desligai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Sabe, diz que já cheirava mal. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa. Para Jesus não há causas impossíveis. Para os homens era impossível. Irmãos, Lázaro estava morto já há 4 dias. Morto, sem vida. Estava gelado. Já cheirava mal, né? Irmãos, em decomposição. Irmãos, estava enfaixado, completamente preso, imobilizado. Marta vacilou na fé, mas Jesus animou-a. Se creres, verás a glória de Deus. Há momentos em que nós vacilamos, mas o Senhor diz nesta tarde: eu não sei, agora não estou a falar da vida eterna, já falamos sobre salvação,
Agora quero falar de situações que parecem que estão completamente impossíveis de resolver, coisas que não há mais volta a dar, porque até já cheira mal, já passou do tempo em que pudesse haver qualquer intervenção. Eu quero dizer mais uma vez aqui nesta tarde, se creres, verás a glória de Deus. O que é que Jesus fez? Jesus fez com que alguma coisa que já estava em decomposição houvesse um retrocesso naquela situação. Há situações na tua vida, há situações em pessoas à tua volta, há causas que parece que não há mais solução. Parece que já está tudo perdido, já está em decomposição, já cheira mal, não há palavra, não há solução. Eu quero dizer nesta tarde, se creres, verás a glória de Deus. Deus pode fazer um milagre, Deus pode trazer um retrocesso nessa situação e voltar a trazer vida. Porque para o Senhor não há impossíveis. Uma coisa mais que aprendemos sobre este milagre. Há coisas que só o Senhor pode fazer. Mas há coisas que Ele não vai fazer porque são coisas que nós podemos fazer. Ele chega à sepultura. Diz que é uma caverna, está tapada com uma pedra. Jesus, aquele que repreendeu os ventos e o mar, acalmou e fez-se bonança. Mar calmo, o vento foi embora. Aleluia. Ele podia ou não podia, com uma palavra sua, simplesmente dizer, pedra, sai daí. Podia ou não podia. Com a sua palavra ele podia, mas ele não fez. Porque a pedra era algo que as pessoas podiam fazer. Aquelas pessoas estavam listas. Aquela situação de tirar a pedra era uma situação, era uma coisa que aqueles que ali estavam podiam fazer. Mas ressuscitar um homem já em decomposição, eles não podiam fazer, mas Jesus operou. Há coisas na tua vida que tu precisas tirar. Tirar pedras. Há coisas que têm sido pedra. Tem sido pedra no sapato, não é? Sabe o que é que faz uma pedra no sapato? Faz andarmos coxos, depois temos que pular um pensinho, uma coisa assim. Irmãos, há situações no nosso dia-a-dia que cria fricção, às vezes com pessoas à nossa volta. Há pedras nos relacionamentos. Temos que tirar a pedra que está trazendo fricção, está trazendo ferida no relacionamento com pessoas à nossa volta. Tira a pedra, faz a tua parte. Se depender de ti, se for possível, estando em vós, tende paz com todos os homens. É o que Jesus nos manda fazer, é o que a palavra do Senhor nos manda fazer. Vamos tirar a pedra. Agora o resto, deixa com o Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos ficar em pé. É um desafio para ti nesta tarde. Amém. Jesus é especialista em causas perdidas. Amém? Seja qual for a situação, algum familiar, alguma situação no teu trabalho, um problema no teu casamento, um problema de saúde, sei lá, não sei, Deus sabe, Deus conhece as nossas vidas, Deus conhece as nossas situações, Deus conhece as nossas famílias, Deus conhece-nos por dentro e por fora. O pastor simplesmente prega a palavra, mas nesta tarde eu quero dizer, Deus tem solução para ti. Aquilo que está podre, aquilo que está estragado, aquilo que parecia que não há de volta a dar, o Senhor te diz, se creres, vais ver a glória de Deus. O que é que tens que fazer nesta tarde? Simplesmente crer no Senhor. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Crê no poder do Senhor, crê na sua mão, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crê no Senhor para receberes um milagre de provisão, um milagre de restauração, um milagre de reconciliação. Crê no Senhor, aleluia. Crê no Senhor para um milagre de cura, porque Ele é Jeová, Rafa, o Senhor que cura. Ele é o médico por excelência. Crê no Senhor. Aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O Senhor perguntou a Bartimeu, aquele homem que era cego, que queres que eu te faça?
O Senhor pergunta também a ti nesta tarde, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Aleluia. Diz ao Senhor, fala com o Senhor. Se calhar para alguns até tirar a pedra é uma coisa que está sendo difícil, né? Mas tens que ser tu, tens que ser tu, tens que ser tu. Então pede ao Senhor força e sabedoria para tirar essa pedra nesta tarde. Pede ao Senhor força e capacidade e sabedoria, porque às vezes tem que ser com jeito, tem que ser com sabedoria para tratar essa situação, esse relacionamento, essa situação. Mas o Senhor vai te dar sabedoria, Ele te vai capacitar, Ele vai ser contigo e com Ele serás mais do que vencedor. Nesta tarde, receba capacitação, receba a sabedoria de Deus, receba o milagre de Deus. Aleluia! Desde já te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Tem uma mensagem tão poderosa. Quero aprender a confiar em Ti. Quero aprender a confiar em Ti. No nosso dia-a-dia, nas nossas lutas, nas nossas provas, que nós possamos aprender a confiar, a depender de Deus. Precisamos de aprender a depender dEle. Aleluia. Então vamos nesta tarde dizer, eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Não há socorro, a não ser das suas mãos fortes. Aleluia. Tudo o que está à nossa volta, tudo o que está à nossa volta, não nos pode ajudar se não for o Senhor por nós. Aleluia. Então vamos louvar o Senhor mais uma vez com este cântico. Amém? Vamos lá. Aleluia. E leva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da tua forte mão. Pai, grande é o teu poder, sentado num alto trono estás, no mundo és tu minha porção. Descansarei em ti, confiarei no teu amor. Sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. A minha vida entrega em tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Minha vida entrego em tuas mãos, descansarei na tua provisão. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, aleluia, Pai amado, Pai querido, aleluia. Abba, Pai. Sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar. Sei que tens o melhor para mim, a tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar.